estamos aqui nesse momento com o psicoterapeuta Jorge Hamilton falando sobre depressão. Que associação tem depressão e suicídio? Primeiro, o CID-10, ele, Código Internacional de Doença, ele divide a depressão em 3 categorias: depressão leve, depressão moderada e depressão grave, ou depressão profunda. Então, quando o indivíduo ele chega num grau de depressão profunda, grave mesmo, ele já tem, com certeza, perdido a vontade de viver, a vida não tem mais sentido, ele se isola de todos, não tem mais vontade de realizar as suas atividades laborativas, não tem mais vontade de trabalhar, o que antes era prazeroso não é mais. Então essa pessoa vai se isolando, são pensamentos negativistas, a vida para ele nada vai dar certo, ele não consegue ver outros horizontes, não se alimenta, e aí vem uma série também de outras doenças oportunistas, até o momento que ele, no ato, que a gente poderia dizer assim, no ato de fuga ou no ato de covardia, ele decide tirar a sua própria vida. Estamos conversando com Jorge Hamilton, hoje o tema a depressão. No caso, as pessoas dizem que a pessoa com depressão começa a ver o mundo cinza, né? De onde se origina essa colocação? Porque na realidade o indivíduo, quando apresenta os sintomas da depressão, tudo para ele perde o sentido, ou vai perdendo sentido. Como nós havíamos falado antes, a depressão era conhecida antigamente pelo nome de melancolia. Então o termo depressão é mais contemporâneo. Então, os especialistas falam já que todo mundo ele pode passar por um processo de luto, né? Quando perde alguém, quando perde um animal querido, quando perde um emprego, um ente querido que partiu através da morte, a perda de um emprego. Então, tudo isso a gente nós passamos por um processo de luto, que é a elaboração dessa questão, desse conteúdo. Mas a partir do momento que nós ultrapassamos, segundo os especialistas, mais ou menos 2 semanas de choro, de isolamento, então a gente está sinalizando, nós estamos sinalizando que estamos entrando num processo depressivo. E as coisas vão perdendo o sentido, porque o que antes era prazeroso hoje não é mais. Então o indivíduo chora muito, o indivíduo se isola, alguns ou dormem demais ou dormem de menos, outros têm agitação psicomotora, ansiedade também faz parte, a irritabilidade também são sintomas da depressão. E aí a pessoa pode ir descambando para uma coisa mais grave, isolando-se, e a vida não tem mais sentido. A mesa pode estar cheia de alimentos, ele pode estar com a carteira, né, cheia de dinheiro, que é uma coisa difícil hoje no povo brasileiro, né, Jadé? Então ele pode ter todas as possibilidades, mas nada para ele tem sentido, tudo para ele é cinza, sem colorido. Falando sobre depressão, na manhã de hoje, com o psicoterapeuta Jorge Hamilton. Temos tempo ainda para outra pergunta, né, Bill? Jorge, a religiosidade, a fé, a crença, ela afasta da depressão? Ela é um grande processo psicoterapêutico, né, para a cura da depressão. Nós não estamos falando num processo religioso fanático, né, onde a gente se entrega de forma tal e diz assim, Deus vai me curar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele pode fazer isso, mas o primeiro passo é nosso, né? Jesus já dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. Então o processo da religiosidade é muito importante, porque aí a gente vai se conectar, né, com o divino, com as questões da espiritualidade de qualquer igreja, de qualquer denominação. E aí vai ser um processo terapêutico, porque a prece e a vivência da religiosidade faz com que o organismo ele crie substâncias necessárias para trabalhar contra a depressão da nossa alma, da nossa psique. Porque quando o psicólogo Jorge Hamilton falou dessa questão do luto, dessa questão de problemas, que é onde
começa a se desencadear a questão da depressão, e as pessoas que têm uma convicção, uma pessoa que tem fé, ela é mais tranquila, a certeza de uma vida futura já tranquiliza e evita essa questão da depressão. Com certeza, todas as religiões, todos os credos pregam a imortalidade da alma, isso é um conceito muito importante, né? Quando a gente sabe que nada se extingue após a morte do corpo, quando a gente vive intensamente o processo da nossa religiosidade, a gente ocupa a nossa vida, a gente ocupa a nossa mente, a nossa psique, né, com os trabalhos da igreja, com os trabalhos assistenciais. Tem tanta dor para amenizar, né, Jader? Tem tanta gente precisando de uma mão amiga, né? E aí quando a gente começa a se envolver, né, com a dor do outro, quando a gente começa a tentar ajudar o outro, não sobra espaço muitas vezes para a gente estar ruminando alguns pensamentos negativistas, né, de derrotismo, de tristeza, de fracasso. O que você está falando, George, é uma coisa interessante que você acabou de falar. E certa oportunidade, eu fui fazer uma visita a uma pessoa, na época, que hoje eu tenho como amiga, que é Dona Elvira. Essa senhora, ela tem 83 anos de idade, ela reside na rua Pedro Eurico, né? E ela não enxerga, né? Ela não tem, assim... Ela vive em cima de uma cama, ela não se locomove. E eu fui fazer uma visita a Dona Elvira Barbosa, né? Ela vive em cima de uma cama. E depois, lá chegando, conversando com ela, né? Que hoje é minha amiga, mas foi o primeiro contato que eu tive com ela. E eu descobri algo que eu estava mais precisando do que ela. Eu estava mais precisando. Eu fui fazer uma visita, fui visitar a Dona Elvira, né? Uma senhora de 83 anos, e fui conversar com ela, tentar levar uma palavra, sabe, de conforto. Fui tentar conversar, e quem me deu uma palavra de conforto foi ela. Eu quero até mandar um abraço para a minha amiga Dona Elvira, de 83 anos, não enxerga, quem foi visitado, né? Não enxerga, ela é uma pessoa que vive em cima de uma cama, mas de uma felicidade, de uma coisa maravilhosa. Eu acho que Dona Elvira é um exemplo de vida. E agora uma outra pergunta para a George, que essa pergunta eu queria que você, quando a gente voltasse depois do apoio cultural, você me trouxesse a resposta. Por que quem tem depressão são pessoas de um nível cultural e financeiro mais elevado? Não que seja uma regra, né? Mas que geralmente aquelas pessoas mais simples, o trabalhador rural, o trabalhador do campo, aquela dona de casa que pega uma trouxa de roupa logo cedo, geralmente ela não tem depressão. Porque geralmente é o pessoal, como se diz assim na linguagem popular, mais ou menos. Porque a depressão, ela atinge um público, geralmente, se a gente for fazer uma análise, eu acredito que se tenha pesquisas sobre esse tema, são mais mulheres. As mulheres é uma quantidade muito maior de pessoas com problemas depressivos. Também são de classes médias, classe média alta. Raramente a gente vê pessoas, né, mais carentes com esse problema de depressão. E também o que a gente vê nessa questão da depressão são pessoas com um grau intelectual um pouco mais elevado. Procede essas informações, João? Bem, Jader, hoje nós sabemos que a depressão, ela não escolhe classe, nem escolhe credo, nem raça. Então, todos os níveis hoje da sociedade são atingidos pela depressão. Agora, o que a gente pode dizer disso tudo é que as pessoas de classe média alta, elas têm muitas vezes uma maior acessibilidade a alguns tratamentos, e aí a coisa muitas vezes fica com mais evidência, né? As pessoas que se tratam têm condições financeiras, então fica mais evidência, a gente sabe que aquela pessoa está se tratando. Então, dá a impressão que é nessa categoria que a gente vê pessoas mais deprimidas. Mas quando a gente está trabalhando num serviço público, como no CAPS hoje, Centro de Atenção Psicossocial, a qual eu gerencio essa unidade, e temos vários especialistas, profissionais que trabalham nessa área, nós percebemos que não existe mais uma classe social, ou não existe uma classe social definida para estar se
sendo acometida pela depressão. Agora, algumas estatísticas falam que a depressão ela atinge um público bem maior, que é o público feminino, do que o masculino, né? E existem alguns dados estatísticos com relação a essa questão. Mas com relação à classe social, nós podemos até rever esse conceito. Agora, existe um porquê, George, um porquê de atingir mais as mulheres do que os homens? Existe uma coisa, porque é uma coisa de qualquer forma que vai muito da questão psicológica. E por que atingir mais as mulheres do que os homens? Tem, segundo os estudos, tem a questão hormonal, que é muito forte. Tem aquela questão em que mulheres de apenas uma única atividade, aquelas mulheres que dedicam suas vidas aos seus companheiros, à sua família, e de repente, quando essas mulheres elas entram num processo de menopausa, né? Então elas têm uma tendência a entrar em depressão. Os filhos se casam, vão constituir suas famílias, e então essa mulher que tinha uma função de procriadora, tinha uma função de gerenciar esse lar, nesse processo da menopausa vai perdendo, né, essa função de procriar, né, e os hormônios vão tendo uma outra conotação. Então é um dos fatores que podem ocasionar uma depressão, ao contrário daquelas mulheres que são ativas, que estão no mercado de trabalho, que têm várias atividades, a não ser a atividade de gerenciar o lar, de ser a rainha do lar. Essas mulheres, elas têm uma incidência menor de entrar num processo depressivo. Estamos em Goiânia, às 9h13. Hoje o debate falando sobre a depressão, onde estamos aqui com o psicoterapeuta Jorge Hamilton. Jorge, o tratamento para a depressão, eu tive algum contato com pessoas, amigas minhas, que tiveram problemas de depressão, e eu acho o tratamento muito caro, os remédios são caros. Eu acho que assim, até onde eu sei, até onde eu conheço, os medicamentos são muito caros. Os especialistas na área, que são justamente os psiquiatras, né, porque é aquela questão medicamentosa. E no caso, uma pessoa, eu queria saber por que o tratamento na questão da depressão é tão caro, e uma pessoa menos favorecida, uma pessoa carente, uma família que não tem essa condição financeira toda. O que fazer aqui em Goiânia para fazer um tratamento de depressão? Bem, antes de tudo, gostaríamos de mais uma vez frisar que nós não estamos aqui querendo negar o corpo, mas dizendo que a depressão é um problema da alma. Tem até você que fala então disso. Você falou assim, aí você pode ter dito, mas Jorge, é a questão hormonal. A gente não pode separar, dissociar o corpo da mente. Mas alguns estudos dizem assim que a depressão é uma carência de noradrenalina, né, de alguns neurotransmissores que o cérebro não consegue fabricar. Dopamina, noradrenalina. Então, se a carência é cerebral, com a medicação a gente toma, nós podemos fazer uso dessa medicação e essa medicação vai suprir essa carência dos neurônios. Mas nós acreditamos que quem comanda o cérebro é a psique. Né? O cérebro não é o que pensa, o cérebro é o instrumento da psique. Então o cérebro não é a mente, como muitas pessoas falam. E aí acreditar que a psique, a alma, está no comando do corpo. Agora a gente não pode dissociar, querer tratar a alma e esquecer do corpo. E tratar o corpo em detrimento da psique. O que acontece hoje, Jada, é que existe uma grande indústria da medicalização controlada. Então, as pessoas, nós temos uma cultura de querer resolver os nossos problemas da psique, da alma, com medicação. Quando a gente sabe que marcas profundas da nossa alma, do nosso espírito, essas marcas têm que ser trabalhadas de outra forma. Não estou querendo aqui negar a medicação. A medicação é um parceiro em muitos momentos importantíssimos, mas a medicação não é tudo. A medicação é preciso ir às causas, e a causa está na psique. Aí você diz,
você pode até falar com muita propriedade. Eu conheço algumas pessoas que fazem uso há tanto tempo da medicação e não ficaram curadas, né? Aí a gente tem que repensar uma série de coisas. E na sua questão, na sua pergunta, você diz que o tratamento é muito caro. Hoje no município, pela Secretaria de Saúde, nós temos ambulatórios de psiquiatria, nós temos tanto no hospital como Nossa Senhora da Vitória, temos ambulatório de psicologia e temos um centro de atenção psicossocial, Jader, que são vários profissionais, que são psicólogos, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, técnicos de enfermagem, né? Tem toda uma equipe para lidar com o transtorno da depressão ou com outros transtornos psíquicos que possam acarretar os munícipes da nossa cidade. Então, esses serviços são através do SUS, Secretaria de Saúde, e o indivíduo e o munícipe, para chegar nesse serviço, ele não precisa pagar nada. É um serviço que é dispensado a toda a comunidade goianense. Então, a psicologia, como outras clínicas, deixaram de ser uma clínica, deixaram de ser uma visão elitista, só de consultório para aquelas pessoas que possam pagar, né, as suas consultas, as suas terapias, para também estar fazendo parte dos ambulatórios de saúde. Isso é uma grande luta dos profissionais da psicologia e outros profissionais de outras clínicas também. 9 horas e 18 minutos. Tem uma pergunta de um ouvinte, Lindinalva, Estrada Nova. Ela diz uma coisa que eu não conhecia aqui, Jorge. Tenho a síndrome do pensamento acelerado. Com isso eu posso desenvolver depressão? Que é o que ela sofre, na psicocondição, sabe? A gente não pode afirmar que isso possa desencadear ou não a depressão, né? É preciso ela ter um especialista que possa estar acompanhando, um psiquiatra, um psicólogo e outros profissionais, para estar tratando dessa questão tanto do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria. E aí a gente não pode assim definir, se eu tenho um pensamento acelerado, o transtorno do pensamento acelerado, eu vou desencadear isso ou vou desencadear aquilo. A gente não pode afirmar, porque ser humano não é questão matemática de 2 mais 2. Ser humano é subjetividade. Então cada um caso é uma questão, uma história particular. Olha, estamos em Goiânia às 9h19. A Luci Marinho, né, praticamente foi respondida a pergunta de Luci Marinho. Muito obrigado, do Engenho Diamante. E a Luci, ela acredita que a depressão é totalmente biológica. Ela acha que a alma não tem nada a ver com a questão de depressão, é só do corpo, né? Eu quero a Luci, mas você, em outras palavras, já respondeu. Respeitando o ponto de vista dela, né? Mas nós temos essa convicção que o problema é da alma, porque se fosse um problema biológico, a medicação dava conta, né? E em muitos casos, não só a medicação, mas temos que ter outros parceiros para tratar, e a vontade do usuário, do cliente, de querer transcender essa situação. Voltando à entrevista, o tema hoje falando sobre a depressão, tem uma pergunta aqui do Severino, pode tirar o BG, é uma pergunta do Severino Rodrigues. Ele reside, George, na rua Oscar Lira, número 20. E a pergunta dele é a seguinte: minha esposa está no começo da depressão. Sentindo esses sintomas, o que devo fazer com ela? Onde devo levá-la? A pergunta de Severino Rodrigues, da rua Oscar Lira, número 20. Como eu já havia dito antes, nós temos alguns equipamentos de saúde pelo SUS, pela Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Goiânia, em que tratam essas questões dos transtornos psíquicos, transtornos da alma. Então, nós temos ambulatórios de psiquiatria, ambulatórios de psicologia, tanto no Nossa Senhora da Vitória, a clínica que fica ali por trás do Carmo, quanto a policlínica, quanto os ambulatórios do Hospital Geral Belarmino Corrêa, como também nós temos o Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 Corrêa Picanço, que fica na rua Teobaldo Machado, número 118, a primeira travessa à direita após a quadra municipal, sentido Estrada de Cima. Então, tem esses serviços que você pode
está buscando ajuda, né, para sua companheira, e são serviços da Secretaria de Saúde, do SUS, em que o cliente, o paciente, o usuário, ele não paga nada. Estamos com o psicoterapeuta Jorge Hamilton. Hoje o tema depressão. Estamos em Goiânia às 9 horas e 34 minutos. Eu tinha feito uma pergunta antes da gente ir para o bloco de apoio cultural. Em relação ao toque. Toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico já é uma depressão ou é algo que leva à depressão, Jorge? Em relação ao toque, também se pode levar à depressão. A síndrome do pânico é um transtorno da ansiedade. Todos nós temos ansiedade, e a ansiedade, ela é uma preocupação antecipada. A ansiedade, ela pode ser estruturante, ela pode ser boa para a gente. O que não pode é essa ansiedade nos imobilizar, fazendo com que nós deixemos de fazer, de realizar nossas atividades. A síndrome do pânico não é algo também novo. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, já falava sobre a síndrome do pânico com outra denominação. Mas ela, assim, ela está muito em evidência porque ela tem a ver, a síndrome do pânico, com as questões da contemporaneidade, da modernidade. Então hoje estamos muito vulneráveis a assaltos, a crimes, a muita violência. Então percebemos também uma parte da população, da sociedade, que está sendo acometida por esse transtorno da ansiedade, que é a síndrome do pânico, que os sintomas são... a pessoa pensa que vai morrer, são sintomas eminentes de morte, taquicardia, sudorese. Então, o que é sudorese? Sudorese é um excesso de suor no organismo, né, no corpo. Taquicardia é o coração muito acelerado. A pessoa acredita que vai morrer e, às vezes, alguns especialistas clínicos, médicos, eles acreditam que é problema cardíaco, que é problema do coração. Mas quando esse médico ele já tem uma visão mais profunda, não vê essa questão puramente biológica, ele encaminha, além de fazer os exames, né, os exames cardiológicos para ter a certeza, ele logo tem a sua suspeita que é uma pessoa que está sendo acometida pela síndrome do pânico e é encaminhada para os serviços que vão tratar esse transtorno. E o transtorno obsessivo compulsivo, a gente percebe em que muitas pessoas desenvolvem alguns rituais, né? Tem pessoas que têm mania de lavar as mãos, e lavam, não é lavar 1, 2, 3, mas passam o dia lavando as mãos, passam o dia lavando a casa, né? Tem pessoas que usam luvas para tocar nas outras pessoas, que limpam os talheres com álcool, né? Então são transtornos que em alguns momentos a gente percebe que existe um trauma na infância, né? Aquelas pessoas que tomam muito banho, né? Pode ter ocasionado um trauma sexual na infância. Essas pessoas foram abusadas, ou adolescentes ou adultos também foram abusados de alguma forma, e desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão é no campo do pensamento. O pensamento, a ideia repetitiva, né? A pessoa fica pensando aquela coisa. E a compulsão é o comportamento que tenta aliviar o sofrimento do pensamento. Então tem pessoas que só entram nos lugares se der 3 pulinhos. Aconteceu um caso, né? Um caso aqui de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito na época, que era Everaldo Professor. Everaldo Professor, muitas pessoas aqui conheceram, e morava próximo à minha residência, Everaldo Professor, e ele todas as vezes, ele dava aula no Quarto Centenário, ele tocava num poste que tinha próximo à sua casa e ia para a escola, né? Aí teve um dia, ele já estava atrasado e passou, e quando chegou mais ou menos na Praça do Carmo, ele teve que voltar, tocar no poste para voltar. Outro caso também de toque, eu tenho um amigo meu que ele já foi prefeito de uma cidadezinha aqui perto, e amigo ele foi uma viagem para a Bahia, e no meio do caminho, né, pararam, e ele tomou uma água mineral, aquelas de garrafa, aquela Serra Branca, que era de garrafa, e seguiram viagem. Andaram mais ou menos 60 quilômetros, depois o motorista teve que voltar, porque ele estava pensando que a garrafa estava quebrada a boca, ele tinha tomado e engolido algum pedaço de vidro, então tiveram que voltar para ele confirmar, para depois seguir viagem. Isso são sintomas de toque? Isso são sintomas que a gente, se essa coisa for repetitiva, né, como
eu só entro no ônibus se eu der 3 pulos e se eu começar pulando com o pé direito. Se eu começar pulando com o pé esquerdo, eu recomeço o ritual. Né? Então tem pessoas que só entram em determinados locais assim. Esse seu amigo que tinha que tocar no poste, a gente já percebe como um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então que as pessoas têm que voltar para realizar esse ritual, para amenizar o sofrimento psíquico que a pessoa tem. Agora, isso não é porque a pessoa quer, a pessoa sabe que está sofrendo, tudo está levando sofrimento, mas é algo que é muito mais intenso do que ele, e que se ele não buscar uma ajuda, essa coisa pode perdurar durante toda a vida dele. Isso é um tipo de depressão, não? Não, isso não é um tipo de depressão. Isso é um outro transtorno psicopatológico, outro transtorno da psique. E no caso da síndrome do pânico, seria também uma depressão ou não? Não, é um transtorno da ansiedade que está muito em voga devido às questões da modernidade. Né? Assalto, violência, então estamos muito expostos a isso, Jada. E em alguns momentos, algumas pessoas, quando elas presenciam uma cena de assalto, de assassinato, de uma cena de um acidente nas avenidas ou nas vias, essas pessoas depois desenvolvem esses sintomas, né, da síndrome do pânico, e que precisa, né, de tratamento psicológico, tratamento farmacológico com ansiolíticos, para tratar essa questão, que é muito contemporânea agora, a síndrome do pânico, devido a essas questões, né, que estamos muito estresse, muitos fatores estressantes hoje na nossa sociedade, muita competitividade, muita cobrança. Então levam os indivíduos ao adoecimento. Então são sintomas que a pessoa acredita que vai morrer e não morre, e a pessoa fica com medo de sair, medo de ter medo de ter uma outra crise. Então a pessoa se isola, não quer mais sair, não quer ir mais as vias públicas, não quer ir mais à praça, não quer ir mais ao banco, não quer ir mais realizar suas atividades normais que ele realizava antes. Então ele se reclui, ele se isola, ele fica dentro de casa porque ele tem medo de ter outras crises. Mas tem tratamento para isso? Tem tratamento para isso. E tem perguntas aqui dos ouvintes. A Conceição, da Avenida dos Machados. E a pergunta dela é o seguinte: meu pai tem depressão e está ficando muito pior. O que devo fazer? Deve procurar os especialistas que acompanham o caso dele. No caso, se ele vem sendo acompanhado, né, pelo um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou buscar o CAPS, né, que é esse serviço que nós falamos, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Que fica até no caso dela, é ali perto da casa dela. Perto da casa, na primeira travessa, após a quadra municipal. E eu queria deixar um abraço. A quadra municipal? Quadra municipal, primeira travessa à direita, subindo sentido estrada de cima. Você vai subir na quadra, né, sentido estrada de cima, primeira travessa à direita, você entra. Então numa rua onde você vai ver uma serraria, uma rua próxima ao PSF da Rua das Quintas. Então não ali por trás da antiga Casa Guzmão? Quase por ali. Não é na rua do CREAS, onde o CREAS ficava instalado, mas numa rua paralela à rua do PSF das Quintas. Então, Jada, eu queria deixar um abraço para todos os profissionais que fazem e usuários do CAPS, as meninas da recepção, Patrícia, Rosimar, os técnicos profissionais, toda a nossa equipe, ao nosso coordenador de saúde mental, Modestino de Arruda Fontes, a todos os companheiros que fazem a Secretaria de Saúde e que trabalhamos juntos, empenhados para disponibilizar uma saúde melhor para os munícipes de Goiânia. E, quer dizer, eu queria, Jorge, já falando do CAPS, eu queria o horário de atendimento para as pessoas e os dias de atendimento. De segunda a sexta-feira, o horário é de 8 às 16 horas da tarde, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. Então as pessoas procuram a recepção para marcar as suas triagens, porque todo mundo que chega lá é preciso passar por uma triagem para que a gente possa analisar se realmente essas pessoas vão ser beneficiadas lá no serviço ou se poderão ser encaminhadas para outros serviços. Mas todo mundo que chega é atendido, é acolhido no nosso centro. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou dar prioridade às perguntas dos ouvintes.
porque aqui na rádio o ouvinte está sempre em primeiro lugar. Tem algumas perguntas aqui que eu quero te fazer, justamente na questão sobre o álcool, se a bebida, o consumo de álcool em excesso pode ocasionar depressão. Mas antes, tem aqui a Vera do loteamento Bela Vista 2, da rua Osvaldo Rabelo, e ela diz o seguinte: meu esposo tem uma mania de qualquer dor que outras pessoas possam sentir, 10 minutos depois ele sente também. Isso é normal? Não é normal porque nós não encontramos muitos casos semelhantes a esse, né? Mas a gente também não pode dizer que é uma coisa assim assustadora, mas é algo que não é comum. Mas é bom que ele passasse lá no CAPS, né? É algo que não é comum. Então é preciso a gente investigar melhor o que significa isso, né? Se ele é uma pessoa que se impressiona muito com as doenças alheias, porque tem isso também. Às vezes a gente está tão bem, né, Jada, e de repente chega uma pessoa tão negativista, né, uma pessoa tão para baixo, aí vem com a doença tal, e essa pessoa começa a falar e a gente absorve como uma bucha, né, a gente absorve tudo aquilo, e muitas vezes a gente sai pior do que a própria pessoa que está doente, né. E fora aquelas pessoas que fabricam doença, né? Eu tenho uma amiga minha, uma conhecida, que só fala em doença, 24 horas, né? Tem pessoas que são assim, né? Que elas só falam em doença. Os hipocondríacos, né, Chada? E aí diz assim, eu tenho osteoporose, como se fosse uma coisa muito bonita, né? Não pode ver ninguém com colírio que pede para pingar no olho dele, né? Então, são pessoas que realmente adoram falar e construir doenças, né? 9 horas e 57 minutos, estamos com o psicoterapeuta Jorge Hamilton. E, Jorge, no caso, agora voltando à pergunta, do consumo de álcool. Aquela pessoa, porque existe histórias, muitas pessoas me contaram de pessoas que estão no estágio assim, de alcoolismo, que ele começa a ver coisas, né? Ver bichinho, ver monstros, ver não sei o que, existe essas coisas. E tem pessoas que veem, tem síndrome que está sendo perseguido, tudo. E eu queria saber se o álcool em excesso pode levar à depressão. O álcool por si só é uma droga lícita. Nós dizemos que é lícita porque é permitido na sociedade, né? Então, todas as festas hoje têm álcool, né, Jada? Quando a criança nasce, então vamos bebemorar, quando a criança vai se batizar e tem bebida, tem cachimbada, tem uma série de coisas. E antigamente, quando a pessoa falecia, as pessoas iam beber o defunto, né? Não sei se você acompanhou isso. Mas o álcool, por si só, é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então as pessoas dizem, vou beber para esquecer, eu vou beber para afastar a depressão. E aí a droga, e esse álcool, que é uma droga, ele vai comprometer muito mais, porque ele já é tido como algo que deprime o nosso sistema nervoso central. Então ele chega a agravar, né, as pessoas que têm depressão. No caso daquela pergunta que o ouvinte perguntou, em relação aos sintomas, né, da depressão. Ela está sentindo os sintomas da depressão. O que você orientou foi justamente a procura, foi justamente o Severino Rodrigues, da rua Oscar Lira, número 20, onde ele dizia que minha esposa está no começo da depressão, sentindo esses sintomas. O que devo fazer com ela, aonde devo levá-la, justamente eu queria que repetisse hoje essa questão do CAPS, que algumas pessoas aí estão precisando ouvir o endereço mais uma vez. A Avenida Professor Teobaldo Machado, número 118, que fica a primeira travessa após a quadra à direita. É uma rua que a gente sempre fala, lá no final ela não tem uma saída para outra rua, né? Você vai passar por uma serraria. Então, lá é um serviço onde trabalhamos com vários profissionais, né, para lidar com o sofrimento psíquico das pessoas, porque a gente acredita que apenas um único olhar ele não dá conta do ser humano, que é uma coisa tão grande, né, tão complexa. Agora também, se as pessoas não quiserem procurar os serviços do SUS, elas procurem as clínicas de psicoterapia privada, né, ela paga um tratamento psicoterápico, ela paga uma consulta com um psiquiatra particular. Mas assim, a gente tem esses serviços disponibilizados, que é pelo SUS, pela Secretaria de Saúde, que está aberto e disponibilizado para todos os munícipes
da nossa cidade. É um serviço que foi construído e implantado para os goianenses. Jorge, estamos próximos assim do final da nossa entrevista. O que diferencia? A pessoa deve procurar um psiquiatra ou um psicólogo se tiver com esses problemas de depressão. E qual a diferença de psiquiatra para psicólogo? Olha, a psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então todo psiquiatra ele tem que ser médico. E o psicólogo ele é um outro ramo da ciência do comportamento humano. Então o psicólogo jamais vai prescrever medicação. Quem prescreve medicação é o psiquiatra. Então o psiquiatra trabalha mais com a questão orgânica. Lógico que nós conhecemos muitos psiquiatras bons que já têm uma visão mais profunda do ser humano. E o psicólogo ele vai trabalhar juntamente na questão da psique, da alma do indivíduo. Agora, para alguns casos é importantíssimo que essa parceria esteja unida, né? Tanto a psiquiatria como a psicologia, porque alguns casos de depressão grave, profunda, né, que o indivíduo já se encontra numa situação tão profunda, é necessário a gente ter uma intervenção medicamentosa para que ele possa reagir e sair desse quadro crônico juntamente com um apoio psicoterápico ou de outros profissionais, como a arte-terapia também, que é uma forma de utilizar a arte, as expressões artísticas como forma de cura também. Isso aí, olha, e lembrando que essa entrevista você pode ver na íntegra, ver e ouvir na íntegra no blog do Anderson Pereira, blogdoandersonpereira.com, e você acessa e com certeza você vai ver e ouvir a entrevista que estamos tendo nesse momento. Temos aqui a última pergunta, e diz mais ou menos assim: fui assaltada e hoje estou muito ansiosa, com trauma, medo, principalmente quando estou no ônibus. Isso é a síndrome do pânico? Um ouvinte que ligou. Isso pode ser um transtorno em decorrência desse medo, né, desse trauma. Né? Então eu não posso dizer já de antemão que é uma síndrome do pânico, mas que a gente pode dizer que é uma marca desse trauma que ficou, né? que de certa forma, se as pessoas não conseguem vencer isso aí, essa questão vai se tornando mais grave, né? Impedindo as pessoas de saírem, como falei antes, de sair, de entrar no ônibus. Em qualquer situação que lembre o fato, vai ocorrer uma série de desconfortos, né, emocionais e psíquicos. Então é interessante buscar ajuda para que essa coisa possa ser remetida, possa passar. Tem algumas pessoas que realmente, através da sua força de vontade, da sua perseverança, as coisas por si só vão sendo remetidas, mas outras pessoas precisam de ajuda, né? Já está nos estúdios, nosso bom dia para João da Mata. Bom dia, João. Bom dia, Jader, bom dia, ouvintes da Nova FM, bom dia, o nosso doutor, o psicólogo está aqui, e todos vocês que sintonizam a Nova FM, e essa sua entrevista já está ouvindo, muito importante. Inclusive, o nosso amigo também já prestou um serviço aqui da informação e também já deu uma consulta pelo telefone, como é importante a força do rádio, né? Olha, tem algumas coisas que muita gente não sabia. Esse trabalho, eu mesmo não sabia, não sei se você sabia, João, desse trabalho importante que tem pela Secretaria de Saúde, que é do CAPS, nessa questão dessa ajuda psicológica. É muito importante, eu sabia, inclusive já entrevistamos também já o doutor várias vezes aqui, e a gente sabia. Agora as pessoas têm problemas, as pessoas que têm em casa, às vezes é um vizinho nosso e a gente não sabe, está com algum problema, né? Não é só problema, o CAPS não é só para louco não, às vezes o CAPS também está lá para ajudar as pessoas que necessitam. Então, você tem algum problema com seu filho, sua filha, até você mesmo, com seu esposo ou sua esposa, procure o CAPS lá, tá, para orientar as pessoas. E é um trabalho, como você falou, é importante, é um trabalho ímpar, né? Da Secretaria de Saúde aqui da cidade de Goiânia, independente de política ou não. A gente aqui aplaude o trabalho quando ele é sério, né? Como esse trabalho está sendo feito pelo CAPS aqui em Goiânia. No caso, Jorge, vou fazer outra pergunta. Já estou no horário de João, mas já... Já está tudo em casa. Está tudo em casa. No caso, uma mãe, é o CAPS, né? No caso, uma mãe tem um filho, tem problemas de drogas dentro de casa. O CAPS faz esse acompanhamento também? Não, o CAPS ele lida com as pessoas com transtorno, né? A mãe pode nos procurar e a gente dá as devidas orientações para quem ela deve procurar na rede de saúde do município. Mas o CAPS ele trabalha com transtornos mentais. Mas existe um CAPS específico que
que há a intenção do governo municipal de implantar, que é um CAPS-AD, que é álcool e outras drogas. Certo. Eu queria deixar o microfone aberto para as considerações finais do psicoterapeuta Jorge Hamilton. Eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade que vocês estão me dando de me tornar útil nesse dia, porque a gente não deve perder as oportunidades para ajudar as pessoas a esclarecer. E agradecer a você, Jada, pelo seu trabalho, ao nosso amigo João da Mata aqui, ao nosso trabalhador aqui da mesa, Severino, né? Então, eu gostaria de agradecer e dizer às pessoas que busquem ajuda, né, dos serviços de saúde, mas também, quando perceber que estão entrando nesse processo de tristeza, ocupem suas mentes, saiam de casa, vão conversar, vão falar com as pessoas, vão praticar um esporte. Se tem plantas em casa, vai cuidar das plantas, dos animais, vai fazer uma leitura, vai saia final de semana, vai a uma praia, ocupe sempre a mente, né? Busque os seus templos religiosos, se você for católico, se você for protestante, se você for espírita, mas busque ter uma vida social, porque o depressivo ele busca correr, né, se isolar e não ter contato com o social. E a gente sempre fala, procure uma vida social, procure ocupar a sua mente para que essa tristeza ela não tome conta de você. E se em algum momento, mesmo com essas dicas, você ainda não conseguir superar, né, essa tristeza profunda que é a depressão, então procure ajuda, não guarde doença, porque eu sempre falo, a gente pode até guardar dinheiro em algum momento, mas doença a gente não guarda, né, Jada? Então que Jesus abençoe a todos vocês, e como a pílula que eu sempre falo, né, a pílula para a gente vencer a depressão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente se ama, né, se a gente tem alto amor conosco mesmo, a gente pode amar o próximo, a gente pode dar amor ao próximo e pode amar a Deus sobre todas as coisas. Já está explicado, e essa entrevista também está no blog do Anderson. Você querendo observar lá, acessar o site do Anderson, com certeza está tudo bonitinho lá no blog do Anderson Pereira. Ok, até amanhã.